Ok. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que os próximos de vocês também estejam bem. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, tá certo? As questões que eu vou trazer aqui não obrigatoriamente vão cair na prova, mas vão cair questões relacionadas, né? Porque, assim, o conteúdo é bem pequeno, né? Dessa primeira unidade, é só matrizes, sistemas lineares. Então, eu queria começar com esse exercício, né? Foi um exercício que a gente já resolveu algumas vezes, e, na verdade, teve um caso, não, foi dois. Resolvi dois problemas, aqui é um terceiro, né? E é o seguinte, né? O etano é um gás semelhante ao metano, que queima com oxigênio, formando gás dióxido de carbono e vapor. Desculpem. Aqui deveria ser o vapor se condensa, né? E forma gotas de água. A equação química para esta reação você tem aqui uma equação, né, de etano mais oxigênio, formando gás carbono e água. Monte o sistema linear e equilibre essa expressão. Como é que a gente pode fazer isso? Acho que vocês devem lembrar, para fazer esse processo, você chama aqui de X, bota X, né? Porque tem uma quantidade de gás etano, né? Mais uma quantidade de oxigênio, mais uma quantidade de gás carbônico, mais uma quantidade de oxigênio. Pronto, ok. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou olhar primeiro só o carbono. Por favor, se eu esquecer alguma coisa, me avisem. Para o gás carbônico, a gente tem o quê? A gente tem, olha, 2 átomos de carbono aqui, então fica 2x. Aí você observa que nessa primeira parte não tem mais nada de carbono. Nessa segunda, você tem apenas um átomo de carbono, né? Então, isso aqui é igual a Z. Ok? Vamos lá. Depois disso, eu tenho... Vou olhar o hidrogênio. Para o hidrogênio, a gente tem, olha, 6 átomos aqui, né? Então, 6x. Você percebe que nessa parte não tem nada, nessa outra não tem, mas aqui você tem, né? Você tem 2, né? É igual a 2 vezes W. Aí eu posso reorganizar isso daqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que isso é igual, divido ambos os lados por 2, né? Então, eu concluo que W é igual a 3x, certo? Aí eu passo para o próximo elemento. Eu vou andando de um por um. O próximo que está faltando, na realidade, o último, né? É o oxigênio. Vamos aqui para o oxigênio. Nessa primeira molécula não tem nada, mas aqui eu tenho 2, né? 2 oxigênio é igual. Aí aqui, olha, eu tenho 2 oxigênio nessa parte associada a Z, então fica 2E. Depois eu tenho um oxigênio aqui, mais W. Mais W. Perfeito. Só aparece um oxigênio. Então, aqui, olha, já consegui colocar todos, né? Só esqueci de botar aqui, para o oxigênio. Pronto. Já consegui todas as expressões, né? De cada uma dos átomos que está presente nessa expressão. Então, o que a gente vai precisar de fazer agora? A gente precisa deixar tudo em função de uma única variável. E a variável que eu vou escolher, por conveniência mesmo, eu vou chamar de x. Poderia ser outra, né? Eu vou escolher o x. O x, ele aqui vai ser o que a gente chama de variável livre, né? A gente já sabe que esses tipos de sistemas são sistemas lineares homogêneos e ele tem infinitas soluções, né? Então, aqui, vamos lá. Eu sei que o y, o que eu tenho de y? Não tenho nada, né? Mas eu tenho o seguinte aqui, 2y é igual.
duas vezes quem é z, vou deixar tudo em função de x, é 2x mais, e eu sei que o w, né, é 3x. 3x. Isso quer dizer que 2y é igual a 4x mais 3x. Ou seja, y é igual, ou 2y é igual a 7x. E ainda, y é igual a 7x sobre 2. Perfeito. Então, eu tenho uma primeira expressão aqui, né? Y igual a 7x sobre 2. Vamos lá, o que a gente tem mais? Eu tenho que o z, cadê o z? O z é igual a 2x. E o w, a gente encontrou também que era igual a 3x. Perfeito. Agora, a questão, ela pede para montar um sistema linear. Aqui já é um sistema linear. Se você deixar desse jeito, está correta a primeira parte, né? Você ainda não equilibrou, mas a primeira parte está certa. Mas o que eu quero deixar, o que eu quero fazer? Eu quero deixar ele no formato bonitinho, né? O que é um formato bonitinho? É, tipo, um formato que você tenha todas as incógnitas e coeficientes no mesmo membro, né? Então, aqui a gente tem assim, eu vou passar esse y para o segundo membro, então eu tenho 7x sobre 2 menos y igual a zero, né? Quando eu passo para o outro lado, fica igual a zero. Eu tenho z, vou passar ele para o outro lado, então fica assim, 2x menos z também igual a zero. Passando o w para o outro lado, eu tenho w, 3x menos w. 3x menos w igual a zero, ok. Então, aqui, olha, eu tenho um sistema com 4 incógnitas e 3 equações. Ele é homogêneo. Eu sei que os sistemas homogêneos, eles sempre são possíveis, né? Então, só concluindo, se eu quisesse deixar ele mais organizadinho ainda, eu poderia fazer assim, olha, 7x sobre 2 menos y mais 0z mais 0w igual a zero. Eu faço isso com outro também. 2x aí, mais 0y menos z mais 0w igual a zero. E o último é quanto? 3x mais 0y mais 0z menos w igual a zero. Eu preciso fazer isso tudo? Não, se você tivesse terminado aqui, faria perfeito, né? A outra coisa, aqui está pedindo, olha, essa primeira parte eu já consegui montar o sistema linear. Agora falta equilibrar a expressão. Como é que eu faço para equilibrar essa expressão? Eu atribuo valores para o x e verifico todas as outras, as outras variáveis, né? Outras incógnitas. Vocês percebem que se eu colocar aqui x igual a 1, para x igual a 1, o meu valor de y, ou seja, a quantidade de oxigênio que eu vou ter, vai ser igual a quanto? 7 sobre 2 oxigênio, né? Mas, deixa eu colocar o resto também, né? Z vai ser igual a 2 e W vai ser igual a 3. Matematicamente está correto. Matematicamente está correto. A questão é de uma perspectiva física, não faz sentido, né? Porque a questão, estão perguntando aqui, né? Se cai questão desse tipo, tem que fazer pelo sistema? Tem porque na questão pede, né? Monte o sistema linear. Assim, você pode montar o sistema linear, né? E a segunda parte, a equilibração do sistema, você pode fazer do outro jeito, né? Mas se a questão tiver explícito, aí é recomendado utilizar o método, né? Então, isso daqui, se você observar e substituir, você vê que funciona,
né? O resultado, de fato, é verdadeiro matematicamente. Só que, de um ponto de vista físico, prático, não faz sentido, né? 7 meios de uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, né? Não faz sentido. Então, o que a gente faz? A gente não pode ter números sem ser inteiros, positivos, né? Então, olha, eu tenho que atribuir outro valor para x. Então, x igual a 2. Vamos ver o que acontece com x igual a 2. O y fica 7 vezes 2 sobre 2, então corta isso com esse. O z fica 2 vezes 2, que é igual a 4. E o w fica igual a 3 vezes 2, que é 6. Né? Então, essa é a solução. E como é que eu faço para verificar? Substituindo. Né? Você pode vir aqui, deixa eu apagar isso daqui, e substituir os valores de cada uma desses termos que a gente viu, né? O x, no caso, era 2, o y, no caso, foi quanto? Foi 7. O quê? O carbono, né? O gás carbônico, foi o que era o Z, né? Foi 4. E esse outro aqui, né? O oxigênio foi 6. Vamos ver se o balanceamento está correto. E como é que eu faço isso para conferir se minha resposta está correta? Bom, eu pego e verifico, né? Olha, carbono, vamos lá. No primeiro lado eu tenho 4, né? Pronto, eu coloquei, né? Nesse lado eu tenho 4, nesse outro lado eu tenho 4 também. Vamos aqui, o hidrogênio, né? O hidrogênio. Nesse lado aqui eu tenho 12. Do 2H6. Nesse outro lado você tem 12 também. Então, é 12 e 12. E falta oxigênio, né? Aqui o oxigênio tem um 14. O oxigênio tem um 14. Nesse outro lado eu tenho quanto? Eu tenho 8 mais 6, 14 também. Aí estão perguntando, só dá certo por tentativa? Não. Esse método que eu estou usando eu estou usando sistemas lineares, né? Eu não fiz, vamos dizer assim, nenhuma tentativa. O único caso, né, que eu estava analisando foi uma situação que você não tem um número inteiro, né? Pronto. Se eu não me engano, para equilíbrio de expressões, você tem um método da tentativa que eu não acho nada prático, né? Você vai tentando. E eu acho esse outro método, que é o método usando sistemas lineares, né? O objetivo aqui, de fato, não é ensinar química, o objetivo aqui é trazer para matemática. Oi? Com relação à tentativa, eu estava falando na escolha do X. Sim. O valor do X. Porque, assim, quando você olha e vê que tem uma fração aqui, você já sabe que o 1 vai dar certo. Você tem que botar um número que divida. Por exemplo, se você tivesse assim, olha, 7x sobre 4. Você saberia que o 2 também não daria certo, porque não iria eliminar, né? Mas se você tivesse o 4, o 8, por exemplo, daria certo também. Mas deixa eu pegar um número mais emblemático. Você tem assim, 2x sobre 4. Ou melhor, 6x sobre 4. Se bem que esse número dá para simplificar, né? E fica 3 sobre 2. X, pronto. O número 2 aqui daria certo. Então, você observa simplesmente se todos os termos vão ter números inteiros. O importante é isso, tá bom? Ok, professor. Vale. Então, dando continuidade, esse foi o primeiro exercício. Aqui tem um segundo exercício bem legal, né, que vai estar na prova. Uma coisa dessa, com certeza, vai estar na prova. Lógico que não essa questão, né? Mas
vão ser pedidos esses critérios aí. Primeira coisa, descreva a matriz ampliada que está associada a esse sistema. Como é que você vai fazer isso? É fácil, né? A gente já fez isso várias vezes, inclusive. A matriz ampliada vai ser, pega os coeficientes, né? Lembrando que se aqui não tiver nada, a gente entende que é zero. Então, vai ficar 1, 2, 3, 1. 1, 3, 6, 3. Exato. Esse item A é para ninguém zerar, né? Eu sempre coloco, em todas as questões eu boto uma bem simplesinha para dar motivação, né? 6, 13 e 5. Ok. Perfeito. O item A está pronto. Vamos... tá assim, ok. O item B. Encontre a matriz linha equivalente reduzida à forma escada. Mas como é que eu faço isso? Eu vou precisar das operações elementares, tá certo? Essa matriz em especial, ela é bem bacana porque ela vai ter umas ajudas legais. Olha. Será? Você ainda não diga isso antes de ver a prova, não, Ingrid. Brincadeira, eu não gosto de ser sacana com ninguém, não. Vai dar certo, vai dar certo. Olha, o importante dessa disciplina é vocês, né, não desistirem e não deixarem as coisas se acumularem, né, porque eu sei que vocês têm muita coisa e é muito difícil, né, é muito difícil, mas vai dar certo, não desistam. Então, aqui, olha, você percebe que o critério 1, ele já está cumprido, né, o primeiro elemento não nulo da primeira linha tem que ser igual a 1, ok. Então, o que vai fazer? Você vai zerar todos os outros elementos que estão abaixo. Né? Olha, eu poderia fazer isso direto, só que percebam como é importante você ter estratégia. Se você olhar essa terceira linha, ela é praticamente quase o dobro da segunda, né? Então, eu vou usar isso a meu favor. Antes de resolver o resto, eu vou fazer o seguinte, olha. A linha 3 recebe linha 3 menos 2 vezes a linha 2. E olha que coisa linda que vai surgir. Você vai ter olha, a linha 3, né? 2 menos o dobro de 2, ou 2 menos o dobro de 1, que é 2, dá 0. Aqui, olha que legal. 6 menos o dobro de 3, dá 0 também. 13 menos o dobro de 6. 13 menos 12 dá 1. 5 menos o dobro de 3 dá menos 1, né? Porque 5 menos 6 dá menos 1. Ok. Então, isso facilitou muito a vida, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas vou só repetir aqui. E a gente continua. Vamos lá. O próximo passo. Eu quero zerar esse elemento 1 aqui, né? Então, como é que eu faço ele? Eu posso dizer que linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Só subtrair mesmo, né? Então, eu não mexo na última linha. Eu não mexo na primeira linha. Mas do meio eu mexo, né? Vai ficar 2 menos 1, aqui dá 0, né? Aqui vai dar quanto? 3 menos 2 dá 1. 6 menos 3 dá 3. E 3 menos 1 dá 2. Ok? A gente está terminando. Você percebe que, tipo, poupou um trabalho danado, né? Fazer esse procedimento. Agora, olha, o primeiro elemento não nulo dessa linha também é 1, feito. Agora, falta esse 2 que está de intrometido, né? Então, como é que eu posso fazer ele para eliminar? Eu posso dizer assim, que a linha 1 recebe linha 1 menos 2 vezes a linha 2.
Então, eu vou só repetir aqui. A linha 3 eu não mexo, ela já está pronta, literalmente. A linha 2 eu não mexo. 0, 1, 3, 2. Só que eu vou precisar mexer na linha 1, né? Olha uma sacada que eu não sei se vocês já prestaram atenção. Exato. Deixa eu dar uma outra estratégia legal. Você sabe que o primeiro número não vai ser mexido porque aqui é um zero, aqui embaixo é zero. Você sabe que obrigatoriamente aqui vai ser zero, por quê? Porque o seu objetivo é exatamente zerar ele. Então, sua conta vai limitar só nesses últimos dois, né? E à medida que você vai fazendo, o seu trabalho vai diminuindo. Isso aí tá com... olha, isso aqui é uma questão de prática, né? Você faz, aí você acha que entende, aí começa a surgir dúvida. Talvez, por estar surgindo dúvida, isso é importante, né? É um processo natural. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O único trabalho que eu vou ter são nesses dois números, porque isso aqui eu já sei o resultado, né? Nesses dois primeiros. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a linha 1 menos o dobro da linha 2, né? Então, vai ser 3 menos o dobro da outra linha, 6. Então, fica menos 3 aqui, né? Menos 3, ok. E esse outro aqui vai ser 1 menos o dobro da segunda linha. Então, 1 menos 4 dá menos 3 também. Não tiver errado nada, então é isso mesmo. Certo. Fiz isso. Agora, o que eu posso fazer nessa próxima linha? Aí alguém pode dizer assim, eu posso somar a linha 2 com a linha 1, porque vai zerar esse elemento. Sim, mas se você fizer isso, você vai criar um bichinho aqui, né? E não é esse seu objetivo. Então, fiquem atentos nas estratégias. Vamos lá. O primeiro elemento não nulo da última linha já é 1. Isso é muito bom. Mas eu preciso zerar os outros, né? Então, como é que eu faço? Para zerar a linha 1, eu vou começar aqui pela linha 1. Será que vai caber aqui? Vai. Linha 1 recebe linha 1, olha, mais 3 vezes a linha 3. Então, ao fazer isso, eu não vou mexer na linha 3, 0, 0, 1 e menos 1. Mas eu mexo na linha 1, né? Aí, qual é a sacada para fazer o mínimo trabalho possível? Isso aqui não vai ser alterado, isso aqui não vai ser alterado, isso aqui eu sei que vai ser zero, porque foi o meu objetivo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só mexer nesse bichinho aqui, né? Então, menos 3 mais 3 vezes menos 1 dá menos 6. Então, se eu não tiver errado nada, o resultado é menos 6. Ok. Nessa segunda, vamos dizer assim, a linha 2 recebe linha 2, aí aqui, menos 3 vezes linha 3. Ok? Porque eu estou querendo zerar esse elemento aqui. Então, então, olha, eu sei que aqui não vai alterar, eu sei que aqui vai ser 1 e não vai alterar, e esse aqui era o meu objetivo de ser 0, então ele já é 0. Ok. Agora, o meu trabalho vai estar nesse segundo aqui, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2 menos 3 vezes menos 1. Aí aqui eu tenho um jogo de sinal, né? Menos com menos mais, então fica 2 mais 3, e o resultado é 5, tá bom? Então, o resultado desse processo de escalonamento foi isso daqui, né? Deixa eu até colocar mais embaixo para talvez ficar um pouco mais nítido. Então, você tem 1, 0, 0, menos 6. 0, 1 e 0, 5. 0, 0, 1, menos 1. Pronto. Resolvido. Tá certo. Eu estou recebendo ligação chata da Claro. Acho que é a Claro, viu? Não é possível, não. É o dia todo. Vocês também recebem ligações indesejadas? Meu Deus do E mais, céu. professor? Alguém sabe um truque, não, pra gente... Eu Não. queria denunciar lá na Anatel, né?
para ganhar um dinheiro em cima disso, mas infelizmente não consigo. Eles mudam de número um monte de vezes por dia. Todo dia eu recebo, tipo, uns 5 números diferentes. 5? Muito mais do que isso. Aí, assim, eu não tenho paciência, deixo no modo avião. Deixo no modo avião e, tipo, não recebo nada, né? Eita. Eu já caí num golpe do boleto. Clonaram um site, né? O site idêntico, idêntico, idêntico. Isso faz tempo, foi em 2016. Acho que estavam inventando e eu fui a cobaia, né? Aí fui lá comprar uma televisão, comprei. Aí os caras sacando, pague no mesmo dia. Olha, se tiver um boleto dizendo assim, pague no mesmo dia, vocês desconfiem, né? Aí paguei. No outro dia eu fui falar com. Aí eu comecei a achar estranho, eu não recebi notificação no meu e-mail. Aí fui falar com o gerente do banco, o gerente olhou assim, os caras estão ficando bom, né? Vocês cuidado. Ei, mas vamos voltar aqui, né? A gente tem pouco tempo, né? Esse segundo item foi resolvido. O terceiro, determina o posto de A. Vamos começar aqui pelo posto. Você percebe que uma coisa vai necessitando da outra, né? Você pode construir... Aqui, ó, tem 3 questões em uma só, né? Então, para calcular o posto de A, alguém sabe dizer quanto é o posto? O posto é o número de linhas não nulas, né? Pronto, é linhas, certo? 3, pronto, perfeito. O posto da matriz é 3. Só uma observação, né? Aqui, ó, justifique se o sistema é possível, indeterminado ou impossível. Daqui, a gente sabe que o posto da matriz ampliada, deixa eu botar aqui, o posto da matriz ampliada é 3. O posto da matriz dos coeficientes também é 3. Quando o posto da matriz ampliada é igual ao posto dos coeficientes, você já pode ter certeza que o sistema é possível. Aí, como é que você garante que ele é determinado? Aí você vai para outra coisa, né? A nulidade dela. No livro, ele não deixa muito claro isso, é implícito, né? Mas, você faz o seguinte, porque às vezes confundo nulidade com o número de linhas não nulas, o número de colunas, enfim. Você olha a quantidade de variáveis, né? N é a quantidade de variáveis. Você tem 3 variáveis. Ou então, se você quiser olhar para a matriz, você olha para a matriz dos coeficientes, tá bom? Matriz dos coeficientes, não a matriz ampliada, porque a matriz ampliada vai dar N igual a 4, né? Mas não, a gente, quando está falando de nulidade, para a matriz associada a sistemas lineares, a gente pega a matriz dos coeficientes, né? Então, uma maneira de pensar é a quantidade de colunas, e outra que eu acho mais fácil é a quantidade de incógnitas que você tem. Então, n é igual a 3, menos p é igual a 3, né, que é 3 também, então o resultado vai ser 0. Nessa situação, né, você tem que o sistema é possível, vou voltar aqui, ó. O sistema é possível e determinado, SPD, certo? O vídeo da aula de hoje, com certeza, vai ser postado hoje mesmo. É terminar a última aula e eu já postando. Aí depois eu deixo para editar alguma coisinha, né? As minhas histórias. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, pronto, foi resolvida a questão. Seria muito bom se viessem questões desse tipo na prova, né? Dá para resolver fácil. Poxa, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 operações elementares, né? Então, ok. Próxima questão. Olha, essa questão, não se assustem. Eu não vou colocar uma questão com trigonometria na prova, pelo menos nessa unidade. Eu escolhi essa questão, mas para vocês relembrarem coisas de trigonometria, tá bom?
Mas eu garanto a vocês que não vai ter nada disso lá. Então, eu coloquei essa questão para vocês verem que o que a gente estuda aqui, ele pode transitar em outras áreas de conhecimento. Né? Não é só limitado a número, enfim, não. Pode transitar em outros campos. Entre esses campos, né, lá na frente você vai ver um negócio, uma aplicação voltada para rotação, imagem, coisas assim. E essa matriz é o que a gente chama matriz de rotação. Ela vai ser muito útil em transformações lineares, um conteúdo aplicado. Mas, se a gente pensa assim, como é que acontece, ou qual é a forma escalonada dessa matriz aí? Qual é a forma escalonada dessa matriz aí? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que considerar é que o seno de θ e o cosseno de θ sejam diferentes de zero, ou seja, o ângulo que a gente vai utilizar para esses cossenos e senos, eles não podem ser zero. Ele não pode zerar a equação, né? Quem é que zera o seno? O seno, quem zera é o θ igual a zero, né? Ou θ igual a π. E quem zera o cosseno? 90 graus e 270, né? Então, a gente vai descartar esses casos aí. Então, vamos lá para o processo, né? Vamos lembrar. Primeiro elemento não nulo. Nem disse o que a gente está pedindo, né? Determina a forma escalonada da matriz reduzida por linha de. Você tem uma matriz aqui. Na realidade, isso aqui não é um determinante, né? Eu não quero calcular o determinante, eu quero calcular o escalonamento. Então, é uma matriz. Então, a primeira coisa é que isso daqui deve ser igual a 1. Então, para ser igual a 1, eu posso fazer, olha, linha 1 recebe linha 1 dividido por quem? Alguém tem um palpite? Linha 1 dividido por... cosseno, exato. Um cosseno de θ. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu divida toda a linha 1 por cosseno, né? A linha 2 eu não mexo, então continua menos seno de θ, cosseno de θ. E a linha 1, sim. Quando eu divido cosseno por cosseno, isso aqui dá 1. Aí eu vou dividir o seno de θ sobre o cosseno de θ. Ok? Muito bem. Aí já deram a pista aí, mas é isso mesmo, olha. É uma identidade, é uma coisa que a gente aceita, certo? Vem da definição. O que é o seno de θ sobre cosseno de θ? É tangente de θ. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia trigonometria, né? Quando surgia um seno, eu começava a me tremer todinho. Disse, eita, já perdi uma questão. E quando vinha a tangente, quando vinha uma coisa desse tipo, aí é que eu tinha medo, né? Mas sério, olha, eu recomendo que, se vocês pegarem uma tarde para revisar, assim, vou aprender primeiro que é o seno, cosseno, praticar um pouquinho, isso facilita muito a sua vida e diminui muito o trauma, né? Eu recomendo que tentem fazer isso. Mas, em resumo, o que é a tangente? A tangente simplesmente é o seno sobre o cosseno, é uma divisão. Surgiu uma tangente de tal canto, você quer fazer uma manipulação? Substitui por seno e cosseno, só isso. Pronto, muito bom. É muito importante revisar isso. Mas, no meu caso, é porque eu não sabia trigonometria mesmo, viu? Eu não sabia, eu nunca tinha visto, né? No ensino básico. Então, olha, eu escolhi botar aqui uma igualdade, por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum processo, aqui eu vou estar só repetindo. É 1 tangente de θ, aqui igual a menos seno de θ, e aqui cosseno de θ. Tudo bem. Aí vamos lá, olha. Eu já tenho essa matriz e eu quero zerar o elemento aqui de baixo, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço assim, olha.
A linha 2 recebe linha 2, olha o detalhe aqui, mais seno de θ vezes a linha 1. Então, vou multiplicar toda... Eu repito a linha 1, aí eu pego a linha 2 e somo com a linha 1 multiplicada pelo seno de θ. Como assim, professor? Vou lá. Agora sim, é equivalente. Vamos lá. 1 tangente de θ, eu não estou mexendo na linha 1, mas na linha 2, olha o que vai acontecer. Quando eu somar menos seno de θ com seno de θ vezes a linha 1, que é que vai ficar só 1 mesmo, né? Aqui vai dar quanto? Vai dar 0. O meu problema vai ser nesse outro caso, né? Porque eu estou fazendo assim, olha. Eu estou multiplicando esse elemento aqui pelo seno e somando com esse outro carinha aqui, né? Mais cosseno de θ. E olha só que coisa bonita, né? Vou relembrar vocês uma coisa. Você precisa fazer um procedimento, você não sabe como sair, talvez o primeiro passo é revisitar a definição. Quem é a tangente? Tangente é seno de θ sobre cosseno de θ. Ok? Vezes o seno de θ mais o cosseno de θ. Pronto. Aí, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma multiplicação do seno vezes o seno, né? Eu acho que a maioria de vocês sabem, mas olha, o seno de θ ao quadrado, que é a mesma coisa de seno de θ vezes seno de θ, tem uma notação. Que notação é essa? É seno ao quadrado de θ. Ele fica assim, mas só por notação, tá certo? E lembrando que isso é diferente do seno de θ ao quadrado. Nesse caso aqui, quem está ao quadrado é o argumento, é o ângulo. Aqui, quem está ao quadrado é toda a expressão, né? Tem uma diferençazinha. Então, só voltando aqui, sabendo disso, e sabendo que ele está no denominador, né? Então, eu vou reescrever isso daqui. Você tem o quê? Você tem seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Pronto. Aí, olha, esse cosseno, ele vai subir nessa fração aí. Só que você... Porque deu 0 aqui? Sim. É fácil, olha. Deixa eu só terminar esse caso que eu volto aí porque deu 0, né? Então, olha. Como eu quero que embaixo tenha um denominador chamado cosseno de θ, cosseno de θ, eu vou multiplicar também por cosseno de θ. É como se eu estivesse multiplicando em cima e embaixo simultaneamente, para deixar o mesmo denominador. Aí, olha, cosseno vezes cosseno, acontece a mesma coisa do seno, né? Cosseno de θ vezes cosseno de θ é a mesma coisa de cosseno de θ ao quadrado, que em notação a gente bota assim, cosseno ao quadrado de θ. Então, ficou assim, mais cosseno ao quadrado de θ. Aí, agora, a gente tem a segunda identidade importante, que é o quê? Alguém sabe dizer quanto é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ? Exato. É 1. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Professor, por quê? Aceite por enquanto. Depois a gente pode conversar. Mas essa parte, tipo, toda vez que surgir sei lá, seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. Se o argumento for igual, ele sempre vai ser 1. Se tivesse assim, olha, vou aqui para um caso extremo. Seno ao quadrado de uma vaca mais cosseno ao quadrado de uma vaca é igual a 1. O argumento é igual. Lógico, sendo vaca, pertencente aos reais, tá bom? Eu gosto de colocar esse finalzinho, né, para indicar que a vaca é uma variável aqui, é um número, né? Então, pronto. Então, sabendo disso, isso aqui é definição, né? Tem uma demonstração por trás, é bem bonitinha, mas você aceita, tá bom? Então, o que eu concluo nesse finalzinho? Esse finalzinho eu concluo que eu tenho 1 sobre o cosseno de θ. Aí eu volto e percebo que isso aqui também é uma identidade, né? Opa, já deram aí.
né? Essa identidade é a secante. Professor, o que é uma secante? É a coisa mais simples do mundo. Secante é 1 sobre o cosseno de θ. Toda vez que aparece o nome secante, você lembra? Secante é 1 sobre o cosseno de θ. Secante de θ, tá bom? Certo. Então, olha, o legal dessa questão aqui, eu vou apagar isso e já vou responder a pergunta que fizeram por que é zero, né? Mas o legal dessa questão é porque você envolve o que a gente está estudando, mas também revisa muitos conceitos de trigonometria, né? Então, aqui vai ser secante de θ. Aí a pergunta, por que é zero? Pensa comigo, olha, eu estou pegando a linha 2, quanto era que tinha na linha 2 antes? Aqui, né? Eu tinha menos seno de θ. Eu estou somando, esse seno daqui eu joguei nele, né? Eu multipliquei a linha por seno, né? Então, seno de θ vezes o elemento da linha de cima, que era 1, né? Então, quanto dá aqui? Fica menos seno de θ mais seno de θ. Imagine que você tem uma florzinha, que parece um ovo, né? Menos um ovo, mais um ovo. Pronto, melhor que uma florzinha, né? É zero. Você tem coisas distintas, lógico, sendo uma florzinha pertencente aos números reais. Isso é importante também. Então, uma florzinha não, isso é um ovo. Você tem coisas simétricas. Menos seno de θ, mais seno de θ. Isso aqui é igual a zero, né? Então, por isso que a gente diz que esse resultado é zero. Entendeu? Uma dúvida? Ok, show. Continuando aqui, olha, só está faltando 2 passos, né? O primeiro é o quê? O primeiro elemento não nulo da linha tem que ser 1. Aqui tem que ser 1. Então, como é que eu faço? Eu digo que linha 2 recebe linha 2 dividido pela secante de θ, né? Então, aqui eu teria quem? Eu teria, repetir a primeira linha, tangente de θ. Aqui embaixo eu teria 0 e 1. Pronto. E para finalizar, como é que eu faço? Simples aí. Linha 1 recebe linha 1 menos tangente de θ vezes linha 2. Aí vai cair no caso, nesse caso, opa, passou direto. Eu dei um spoiler da próxima questão, né? Caiu um caso dessa matriz que a gente fez, né? Para eliminar o zero. O que dá zero, obrigatoriamente? Então, olha, eu não mexo nessa última linha. Aqui eu não mexo, porque aqui embaixo é zero. E aqui vai zerar. Pronto. O resultado ficou isso. Certo? Professor, não sei nada de trigonometria. Se você fizer isso, eu trancar a disciplina. Não tranco, porque não vai cair isso, pelo menos na primeira prova. Na segunda, se cair, é uma besteirinha, assim. Você consegue pagar com 10. Eu não recomendo, lógico. Eu recomendo que você, hoje, termine a aula, estude para a prova. Aí, depois de passar a prova, estude trigonometria, né? Mas a gente não vai usar tanto isso, não, tá bom? Próxima questão. Essa questão também eu fiz para inventar moda, sabe? Ela é bem legal, ela não vai cair na prova. Professor, então se ela não vai cair na prova, por que você está botando? Ela, desse jeito, não vai cair na prova, mas pode cair algo tipo, tá bom? E eu novamente pego ela para começar a relacionar as coisas, né? Para a gente não ajudar muito só em caixinhas, né? E é interessante refletir sobre isso, porque a gente muitas vezes estuda as coisas separadas e na vida real as coisas não são tão separadas. As coisas, elas têm uma sinergia aí, né? Uma relação gigante, né? E não entendi. Mas, assim, as coisas, elas se misturam, né? Não vai cair na prova uma dessa, ou... Não sei, vamos ver, mas não vai cair nada de derivada na prova, não, tá bom? Como eu estava dizendo sobre essa questão, na realidade, sobre todas as questões, se vocês forem pensar, a gente estuda as coisas muito separadas, e isso talvez é um pouco chato, né?
E novamente, se vocês forem olhar, vamos ver aqui os enunciados da questão. Deixa eu provocar um pouquinho a vocês, já que eu não botei a chave inicial de questões existenciais, eu vou colocar agora uma provocação. Olha o que diz essa primeira questão. Ela, monte tal coisa, né? Está dando uma ordem. A segunda, descreva, encontre, determine, uma ordem também. Determine, outra ordem. Construa. Aí você percebe que a prática matemática ela é muito baseada no exercício, né? Ela é muito baseada no faça, encontre, determine, construa, enfim. E cadê o espaço para refletir sobre? Né? É importante a gente refletir sobre os resultados. Né? O que aquilo significa? Será que aquilo tem relação com alguma outra coisa? Será que eu posso relacionar esse conhecimento com outra coisa que eu sei? Será que eu posso implementar a programação nisso daí? São provocações que a gente precisa fazer. E que o pessoal da matemática também precisa se reconstruir, não se basear exclusivamente no paradigma do exercício. Né? A gente se baseia muito nesse paradigma do exercício. Ok, então voltando para cá, construa um sistema linear de equações para determinar um polinômio quadrático, P de ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c, que satisfaz as condições. P de 1 é igual a f de 1, P' de 1, olha a derivada aqui, a derivada do polinômio é igual à derivada da função aplicada no ponto, P2' de 1 é igual a F2' de 2. Sabendo que F é essa função aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, essa primeira parte, ela não cai, vamos dizer assim, não cai derivadas, né? O primeiro momento, né? Você vai simplesmente pegar a sua função P e aplicar aqui, olha. Aplica a função P no ponto 1. Ao aplicar essa função P no ponto 1, olha o que acontece. Você vai ter A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C, né? Onde tinha X, você substitui por 1. Ok? Então, essa minha expressão ficou A mais B mais C. Agora, eu sei que F de 1 é igual a quanto? Aí, onde tiver X, eu substituo por 1. Fica 1 vezes E elevado a 1 menos 1. 1 vezes E elevado a 0. Todo número é elevado a 0, diferente de 0, lógico, de base, né? É igual a 1. Então, aqui dá igual a 1. Como essas duas expressões, elas são iguais, então eu posso concluir, portanto, que A mais B mais C é igual a 1. Ok? Aí eu passo para a segunda parte, né? Vamos para a segunda parte. Eu sei, olha a segunda parte, que a derivada de P é igual à derivada de F aplicada no ponto 1. Então, vamos lá. Quem é a derivada de P? Primeiro eu derivo, depois eu aplico no ponto, viu? Isso é importante. Alguém que não viu o cálculo 1, mesmo que não tenha visto, não se preocupe que isso não vai cair na prova, tá bom? Então, P' de x vai ficar quanto? Olha, a derivada de ax ao quadrado é 2ax mais a derivada de bx é só b, a derivada de uma constante é 0, né? Então, você tem isso daí. Eu vou aplicar esse ponto, o 1 nessa função, né? Então, vai ter quem? 2a mais b, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa na função f, né? Então, f, olha, f' de x vai ser quem? Aí, olha, você tem um produto, né? Aí, olha o que acontece. Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo. E você tem uma expressão e duas expressões. Regra do produto. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a derivada desse segundo é uma função composta. Então, vai ficar e elevado a x menos 1 vezes a derivada de x menos 1, que coincidentemente dá igual a 1. Então, não preciso me preocupar com esse pedacinho, não. Né? Ok. Sabendo disso, eu posso aplicar a função no ponto, né? F' de 1 é igual E elevado a 1 menos 1, mais 1 vezes E elevado a 1 menos 1. Isso aqui, olha, vai dar 1.
essa outra banda é igual à primeira, se você olhar aqui, olha. A primeira expressão. E dá 1 também, mais 1 é 2, né? Então, eu tenho que isso aqui é igual a 2. Qual é a minha conclusão? Minha segunda conclusão é que esse elemento, 2A mais B, é igual a quanto? A 2. E só para terminar, né, a gente tem a terceira parte aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Vocês têm que P duas linhas de 1 é igual a F duas linhas de 1. Né? Então, primeiro eu vou calcular a derivada segunda da minha função. A derivada segunda vai ser em cima dessa daqui, né? Então, a derivada de 2ax, olha, você percebe que você tem uma constante multiplicando apenas um x, né? Isso aqui é igual a apenas o 2x. Desculpa, 2a. E o b é uma constante igual a 0. Então, acabou aqui, né? Então, P, duas linhas de 1, é igual a quanto? Alguém vai dizer assim, é igual a 2. Não, cuidado. Você percebe que não tem x aqui, em canto nenhum. Né? Então, você não substitui x, 1 em canto nenhum. Você repete, né? Então, aqui você tem que P de 1 é isso, e, vamos lá. F, duas linhas de x, vai ser quanto? Eu vou me basear nessa expressão aqui. A derivada de e elevado a x menos 1 a gente já fez. E tinha dado o próprio e elevado a x menos 1. Né? Porque é uma regra de uma composta. E elevado a x menos 1 vezes a derivada de x menos 1, que é igual a 1. Então, vai ficar o próprio e elevado a x menos 1. Mais. Aí você tem a derivada desse segundo termo. Só que esse segundo termo, se você for observar, é exatamente a função inicial, né? E quando você derivou ela, a primeira vez, olha o que aconteceu. Ficou 1 vezes e elevado a x menos 1, mais x e elevado a x menos 1. Ok? Então, substituindo, f, duas linhas de 1, é igual a quanto? Olha, aqui vai dar 1, mais aqui vai dar 1, mais aqui vai dar 1. Pronto. Acabou, nem doeu, né? Então, você tem que 2a é igual a quanto? É igual a 3. Pronto. Então, olha, numa questão como essa, que não vai cair na prova, não se preocupe, mas numa questão como essa, você está pedindo simplesmente o sistema linear, né? E quem é o sistema linear? A mais B mais C igual a 1. 2A mais B igual a 2. E 2A igual a 3. Pronto. Perfeito. A questão está resolvida. Se você quiser continuar ela, pode continuar, sinta-se à vontade, para encontrar o valor de A, B e C. Não é pedido, mas só para não deixar as coisas em branco, né? Você pode fazer o seguinte, você descobre, olha, está aqui o 2A, né? Passa o 2 para o outro lado e descobre que A é igual a 3 sobre 2. Aí, vamos lá. Deixa eu pensar um jeito bem fácil de encontrar o B. Eu subtraio essa expressão dessa daqui, né? Olha, 2A menos 2A, eles se cortam. Aí, B menos 0, 2 menos 3. Então, B é igual a menos 1. E o C, aí aqui eu vou ter que substituir, né? Mas é fácil. Eu tenho que 3 sobre 2, mais 1, mais C é igual a 1. Né? Então, aqui é menos 1, desculpa. Aqui é menos 1, né? Então, deixa eu só ajeitar isso daqui. Menos 1. Passo esse pedaço para o outro lado, então eu tenho C igual 1 mais 1 dá 2, menos 3 sobre 2. Né? Quando eu jogar isso para o mesmo numerador, você pode, novamente, você pode fazer, aí, multiplica 2 em cima, multiplica 2 embaixo, né? Para ficar o mesmo denominador. Então, fica 4 menos 3 sobre 2, ou seja, 1 meio. Então, você conclui que C é igual a 1 meio, tá bom? Acabou, não tem mais o que fazer, não. E não se preocupe, que essa não é uma questão que vai cair de prova, ou pelo menos uma questão que necessita calcular derivadas, né? Não é nosso objetivo. Ok.
Essa daí é uma questão legal que cai em prova. Isso aqui é, de fato, uma questão que eu gosto de botar numa prova. Determine todos os valores de K para os quais A é invertível. Deixa eu perguntar a vocês. Qual é a condição? Assim, quando fala uma matriz é invertível, qual é a coisa que eu posso associar? A primeira coisa que deve vir na minha cabeça. Alguém lembra? Que ela é quadrática? Que ela é quadrática. Tudo bem, mas tem uma outra coisa. Tipo, que a primeira coisa que você faz para verificar se ela tem determinante. Porque se não tiver, você nem calcula. É o quê? Opa, eu acho que eu falei sem querer, né? Pronto. Você vai verificar se o determinante é igual ou diferente a zero. Então, olha. Determine todos os valores para os quais A é invertível. Então, eu sei que para ela ser invertível, o determinante aqui tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, ela não vai ser. Aí, bom, vamos verificar quais são os valores de K que satisfazem essa condição. Então, eu poderia simplesmente pegar aqui e já ir abrindo através, sei lá, do desenvolvimento Laplace ou Sarrus ou qualquer método que você queira que funcione. Porque tá vendo que aqui não está especificando o método, né? Está pedindo para você encontrar uma maneira. Certo. Aí eu posso já iniciar e fazer K vezes a submatriz 2K, KK, menos K vezes K ao quadrado, K, 0K, mais 0 vezes K ao quadrado, 2, 0 e K. Você percebe que fazendo isso, eu vou ter um pouquinho de trabalho, né? Vou ter muita variável. Então, olha, a gente ensina as técnicas para serem usadas. Deixa eu mostrar uma sacada bem legal aqui, que vai poupar muito trabalho seu. Seguinte. Se eu... vamos relembrar aí do determinante. Eu tenho um determinante, se eu somar ou subtrair uma linha com outra, ou um múltiplo de uma linha com outro, o determinante ele não vai se alterar. Né? A gente já viu isso. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair, eu vou dizer assim, a linha 2 recebe linha 2 menos linha 3. Por quê? Vocês vão enxergar. Eu estou falando já do determinante, tá bom? Então, a linha 1 não se mexe. A linha 3 não se mexe. Mas, a linha 2, eu vou fazer, olha. Eu vou subtrair linha 2 menos linha 3. Então, K ao quadrado menos 0 é K ao quadrado. 2 menos K, né? Fica 2 menos K. E K menos K dá 0. Até aí vocês entenderam? Não sei se vocês entendem, se vocês sabem para que eu estou fazendo isso, mas vocês entenderam o procedimento, né? Ao fazer isso, meu determinante ele não se altera, ele continua sendo o mesmo. Pronto. Aí olha a sacada legal. Vocês devem quase isso, né? Não é bem deixar homogêneo, mas é... Não sei se vocês lembram, mas para calcular determinado usando o desenvolvimento Laplace, eu tanto posso escolher uma linha como uma coluna. Lembram disso? Bom, essa coluna. Pronto. Então, ao colocar muitos zeros na minha expressão, eu poupo o trabalho. Olha só, olha que coisa legal. Então, olha, eu vou pegar esse elemento como os pivôs, né? Eu vou partir nesse sentido aqui. Mas é sempre importante perceber qual é a posição dele, né? Para verificar o sinal. Coincidentemente, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo também, né? Porque menos 1 elevado à posição desse carinha aqui é quanto? Ele está na posição 1, 3, né? Vezes, vamos lá. Eu acho que vocês já entenderam isso, né? Esse segundo carinha está em posição qual? Está na posição menos 1 vezes, está na posição linha 2, coluna 3, né? Então, por isso que é negativo. E esse terceiro, menos 1, 3, mais 3. Pronto, aqui vai estar numa posição cujo a potência é par. Então, o sinal vai ser mais, menos e mais, né? Para não confundir a cabeça de vocês, eu não vou usar esses elementos aqui, a princípio, mas o sinal vem exatamente daí. Então, vamos ver, olhem.
Eu tenho 0 vezes a submatriz, que nem tem a linha nem a coluna dele. Então, fica K ao quadrado, 2 menos K, 0 e K. Aí, menos, aqui é 0 de novo. Não precisava, você poderia ir direto. Eu estou fazendo detalhadamente para vocês saberem por que eu escolhi fazer esse processo, né, de zerar aqui, né? Porque vai zerar o primeiro, vai zerar o segundo, no meu caso vai ficar só limitado numa matriz 2x2, né? Mas eu quis fazer isso, né, só para deixa eu apagar. Só para fazer todo o processo detalhadamente, porque vai ficar gravado, né? Não sei se forem estudar, vai ficar talvez mais fácil. K, 0K. Quando eu repito quando eu falo KK, eu lembro logo a mulher do Google, né? KKKKK. Horrível. E para finalizar, mais K vezes a submatriz, que fica KK ao quadrado, 2 menos K. Exato, pronto. Olha, se você quisesse, poderia fazer só isso e acabava, né? Porque esses outros termos vão dar zero naturalmente. E olha qual é a vantagem de fazer esse processo. Porque fazendo assim, você reduziu, inclusive, um monte de conta. Olha, você tem K vezes K vezes 2 menos K ao cubo. Ok? Eu posso evidenciar tanto o K que está aqui, quanto o K que está aqui nesse outro lado, né? Então, eu fico, olha, evidenciando eles, eu tenho K ao quadrado, aí sobrou quem? 2 menos K ao quadrado. Né? Isso aqui é igual a zero. Certo. Então, você tem, olha a expressão, K ao quadrado, que é um produto, e você tem a outra que é 2 menos K ao quadrado. Se... isso aqui, quem é esse bichinho todinho? Isso aqui é o determinante, que a gente chegou, né? A gente reduziu e reduziu. Se ele for igual a zero, o determinante vai ser igual a zero e a matriz não vai ser invertível. Mas se ele for diferente de zero, aí sim a matriz vai ser invertível. Então, quais são os valores que satisfazem essa condição? Ou seja, que deixam o determinante ser invertível. Então, para a gente não perder muito tempo, a gente sabe assim, olha, que o que vai zerar essa expressão é se K for zero, né? Se K for igual a zero, então o determinante vai ser igual a zero. Lógico que faz muito sentido. Você vai ter 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, né? Por definição, uma das proposições, né? Se uma linha ou uma coluna de um determinante for tudo zero, obrigatoriamente o determinante vai ser igual a zero. Vou repetir. Se uma linha inteira ou uma coluna for de zeros, né? O determinante vai ser obrigatoriamente zero. Então, você encontrou o primeiro valor que K não pode ser. Pronto. Exato. Aí, nesse outro, você pode usar Bhaskara, né? Para encontrar e verificar o valor que ele zera essa expressão. Mas, olhando rapidamente, a gente vê que 1 é um valor que zera essa expressão, tá certo? Eu não vou usar porque a gente tem 10 minutos e eu tenho 2 questões ainda para fazer. Então, 1 é uma solução, né? E vamos ver aqui. Olha o que aconteceria se aqui fosse 1. Se K fosse 1. 1, 1, 0. 1, 2, 1, 0, 1, 1. Então, você teria nessa matriz o seguinte. Essa segunda linha sendo formada pela soma dessa primeira e dessa segunda, né? Olha, imagine, se eu somar a primeira com a terceira, dá exatamente a segunda. E essa é uma das condições lá para um determinante dar zero. Então, obrigatoriamente, K não pode. Em K não pode ser. K não pode ser zero. K não pode ser 1. Aí eu vou deixar para vocês o K não ser, tem que ser diferente de menos 2, tá bom? Essas são as 3 soluções para esse exercício. Ok. Meu Deus, eu tinha essa e tinha essa outra aqui, que é bem legalzinha. Mas não vai dar tempo de fazer essa última,
mas eu vou deixar disponível no vídeo, tá bom? Aí vocês dão uma olhada. Vamos lá. Identifique se a afirmação dada é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. Isso aqui é importante, né? Justifique sua resposta. Então, deixa eu só pegar uma coisa aqui. Na matemática, eu não sei se alguém já disse isso a você, existem duas maneiras de verificar uma coisa, para provar se é verdadeiro ou falso. Se for falso, se você quer mostrar que é falso, basta apresentar um contra-exemplo. Se você encontrar um contra-exemplo, é suficiente para mostrar que aquilo de fato é falso. Se for verdadeiro, não adianta você trazer exemplo, porque pode ter uma exceção, né? Então, é muito mais difícil você mostrar que algo é verdadeiro do que algo é falso. É muito mais difícil. Então, nos que for, tipo, no que você achar, isso aqui é falso, só basta justificar com um contra-exemplo. Se for verdadeiro, você tem que demonstrar. Então, eu peguei aqui uns contra-exemplos para poupar tempo, por exemplo. Esse primeiro item, ele é falso. Mas por que ele é falso? Deixa eu botar aqui nessa cor. Ele é falso. Por quê? Se eu pegar aqui, olha... Vou pegar um contra-exemplo, né? Eu pego a matriz identidade. Ok. E eu pego a matriz... cadê outra matriz, meu Deus? Aqui. E eu pego essa matriz. 1. Pronto. Ok. Aqui está dizendo assim, olha. O determinante de I mais uma matriz A resulta em 1 por conta do determinante disso daqui, mais o determinante de A. Se isso fosse verdade, estaria dizendo assim, olha, que ao calcular a soma, o determinante dessa soma, o resultado daria 1, mais esse determinante aqui dá 0, né? 1 vezes 1 é 1, menos 1 vezes 1 é 0. Então, o resultado deveria dar 0. Mas olha qual é o resultado que ele vai dar aqui. O resultado que ele vai dar vai ser... Opa, eu não devia ter apagado não, né? 1001 mais 1111. Então, aqui você vai ter 2, 1, 1, 2. Ao calcular esse determinante de 2, 1, 1, 2, o resultado dá 4 menos 1, que é igual a 3. Que foi diferente da previsão que ele tinha feito aqui, né? Então, obrigatoriamente, essa afirmativa é falsa. Ok? Vamos para a próxima afirmativa. Deixa eu apagar aqui. Se o determinante de A vezes B é igual a 0, então, ou o determinante de A é 0, ou o determinante de B é 0. Deixa eu tentar mostrar uma coisa. A gente sabe que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Tá certo? Então, um produto de dois números, ele dá 0, ou esse é 0, ou esse é 0, ou ambos os casos são zeros, tá bom? Então, essa afirmativa é verdadeira. Pronto, aqui, ó. Olha, essa aqui é a coisa mais legal, na minha opinião, do curso todinho. Né? Se você sair sabendo disso, você ganhou o curso. Se A é uma matriz inversível, então o sistema linear, olha, esse sistema linear homogêneo, tá vendo? Deverá ter unicamente a solução trivial. O que é a solução trivial? É todos os termos, as incógnitas vão ser obrigatoriamente iguais a 0. Isso é verdade. E por quê? Primeiro, vocês lembram que sistemas lineares homogêneos sempre são possíveis. Calma, não entendi. Se tiver duas linhas iguais, seria 0 o determinante de A também? Sim. Exato, é uma condição. Né? Se duas linhas forem iguais, o determinante é 0. Enfim, voltando aqui. Vocês já sabem que sistemas lineares homogêneos sempre são possíveis.
Só que ele abre em dois leques, né? Os possíveis e determinados e os possíveis indeterminados. Ok. Olha só que legal. Se eu sei que A tem uma matriz inversa, então eu posso multiplicar ambos os lados pela matriz inversa de A. Pronto. Aqui, o resultado vai dar quanto? Vai dar I, né? Aqui nesse outro vai dar quanto? Vai dar 0. Então, x igual a 0. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que os valores das incógnitas obrigatoriamente vão ser iguais a 0. Deixa eu dar um exemplo. X mais y igual a 0, x menos y igual a 0. Né? Esse sistema é um sistema linear homogêneo. Né? Se você pegar o determinante disso daqui, dá 1, 1, 1 e menos 1. Né? Esse determinante aqui vai dar quanto? Vai dar menos 2. Menos 2 é diferente de 0. Quer dizer que essa matriz possui inversa. Se essa matriz possui inversa, então eu posso fazer esse procedimento. Como esse é um sistema linear homogêneo, eu não preciso nem fazer a conta. Eu sei que x é igual a 0 e y é igual a 0. Não preciso mais fazer nada. Inclusive, nas próximas aulas, na próxima parte do curso, você vai ver o seguinte, que na próxima parte do curso, no finalzinho, né? Não, já na próxima. Quando você estiver estudando sistemas lineares, combinação linear, monte uma combinação linear para verificar se os conjuntos são LD ou LI. O seu estudo todinho vai se limitar exatamente a calcular determinante por culpa disso daqui, por culpa dessa propriedade. Por isso que eu acho que ela é uma das propriedades mais incríveis do curso, né? E para finalizar, se A e B são inversíveis, então A mais B é inversível. Isso aqui é falso, eu vou dar um exemplo, né? Olha, essa matriz 1 e 0, 0, 1, ela é inversível. É a identidade. Ela é inversível. Essa outra matriz aqui, 0 menos 1, ou 0 e 1 positivo, 1 e 0. Pronto, ok. Ela também é inversível, por quê? Porque o determinante é diferente de 0. Essa propriedade está dizendo assim, se A e B são inversíveis, A e B são inversíveis. Então, a soma dela é inversível. Vamos somar aqui. Se você somar, tem 1, 1, 1, 1. Pronto. Essa matriz tem um determinante igual a 0. Ela não é inversível, certo? Então, essa afirmativa é falsa. Então, pessoal, olha, tem essa última questão. Eu vou deixar para vocês tentarem resolver, mas eu espero disponibilizar ela no vídeo, tá bom? No vídeo que eu vou colocar, eu deixo ela disponível e vocês tentem resolver. Mas ela é bem simples, né? Uma matriz é dita ortogonal se a inversa dela coincidir exatamente com a transposta, né? Determine x, y, z, de modo que a matriz abaixo seja ortogonal. Deixa eu dar uma dica. O valor de x vai ser igual a 0, o valor de y vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 2, e o valor de z vai ser menos mais 1 sobre raiz de 2. Ou seja, o valor dele, eu posso deixar até assim, para ficar melhor. O valor de z, ele vai depender diretamente do valor de y. Então, vai ser menos y, tá bom? Tentem fazer essa questão e depois vocês vejam o resultado. Se tiverem dúvida, podem falar comigo, tá bom? Um abraço, boa noite e... Não, eu tenho que colocar hoje, não se preocupem. Um abraço, se cuidem. Eu espero que vocês fiquem bem e tenham uma ótima prova, né?